Amigo ouvinte, bom dia. Aqui é do canal do Evangelho Rocha. Para quem está me vendo pela primeira vez, aqui é minha foto. Sempre tem um que vê pela primeira vez, né? Eu gosto de me apresentar porque a gente saber quem é quem, né? Aqui é meu canal. Graças a Deus, aprovado por Deus. Ele me chamou para semear a sua palavra e pelo povo, pelos ouvintes, telespectadores. Porque já são mais de 5.000 espectadores, né? Seguidores. Eu não esperava isso, sinceramente. Aí tem vários estudos nos quais eu sou edificado. Edifique e sou edificado, graças a Deus. Porque a palavra que eu prego não é minha, é de Deus. Canto algumas músicas, toco um pouquinho, canto alguma música. E aqui está. Você pode ver aí e nos acompanhar. Louvado seja Deus. Eu vendo aqui esse texto, achei uma curiosidade bíblica aqui, né? O capítulo 5 de Apocalipse é uma das passagens mais extraordinárias do Novo Testamento. O apóstolo João recebe uma visão da sala do grande trono de Deus no céu. Enquanto João observava o decreto de Deus para o resto da história, é trazido para a sala em um livro. João quer muito saber o que essa história contém. O que Deus determinou. Mas o livro está selado. Por isso ele começa a chorar. Um ancião aproxima-se de João e diz: "Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos." Louvado seja Deus. E João levanta os olhos para ver esse leão da tribo de Judá, esse poderoso rei dos animais. Mas o que ele vê? E olhei, e eis que estava no meio do trono um cordeiro como havido sendo morto. Quer dizer, é aí onde eu parei, né? Que aí a Bíblia fala que Jesus é o leão da tribo de Judá, o rei dos animais. Mas quando João viu, era um cordeiro morto, né? Essa aí que é interessante da história. O feroz leão que Deus envia para devorar seus inimigos é um cordeiro que ele envia para ser morto. Louvado seja o nome do Senhor. Essa não é a maneira como você e eu resgataríamos um povo, né? Se fôssemos diretores e produtores da via messiânica, enviaríamos alguém que venceria as pesquisas de opinião pública, que venceria todas as batalhas e que traria tudo que nossa carne deseja. Mas aí você estaria na carne, né? Na carne nada funciona. Veja as obras da carne lá em Gálatas. Não adianta. É só derrota. Nosso maior inimigo é a nossa própria carne, né? Porque ela é contra a lei de Deus. Louvado seja o seu nome. Aí você vê aqui. Mas não foi essa a maneira que Deus agiu. O inimigo a ser devorado é o pecado. Louvado seja Deus. Porque o pecado, meu irmão, é a derrota de todo homem, de toda mulher. Porque o pecado é que nos afasta de Deus.
O melhor que nós temos na nossa vida é Deus. Jó disse: Senhor, Tu és o maior bem que eu possuo. Jó era um homem rico aqui. Era o homem mais rico do Oriente. E você sabe a história dele, o que aconteceu, né? Mas ele disse: Senhor, Tu és o maior bem que eu possuo. Ele deixou a riqueza de lado e colocou Deus em primeiro lugar. Diferente do jovem rico, né? Que deixou Deus de lado e colocou a riqueza em primeiro lugar. Olha aí a diferença de Jó e o homem rico. Jó deixa a riqueza de lado e prefere Deus. O jovem rico deixa Deus de lado e prefere a riqueza. Olha a inversão. Olha aí o contraste. Mas veja o fim de Jó. Veja a vitória de Jó. E veja a situação daquele rapaz. Jesus ficou triste quando ele saiu, né? Porque ele tinha muitas propriedades. Apesar dele obedecer os mandamentos e tudo, mas quando Jesus fez o teste, põe ele à prova, ele fugiu da raia. Aí é que tá, meu irmão. Salário do pecado é a morte. Outra coisa, morte física e morte espiritual, porque o pecado nos afasta de Deus. Se ele lhe afasta de Deus, você está morto espiritualmente. E na carne também, a morte física. Porque o pecado, as consequências do pecado também nos levam à morte. Inclusive, na maioria dos casos, a morte prematura, né? Vai aqueles homens aí fazer o que não presta, se mete com corrupção, depois é assassinado. Como você vê aí. Porque o pecado subiu a sua cabeça e ele acabou mal. Notem bem, meus irmãos. E veja a segurança que você tem em Deus. Procure Jesus, o único caminho, a única verdade, a única vida, a única segurança. Ele é o único. Todas as referências que se referem a Jesus estão no singular, né? Eu sou o caminho, havendo só um, o único caminho que nos conduz a Deus. Eu sou a verdade também está no singular, é a realidade, né? É a vida. Ele é a vida. Até a morte está sujeita a ele, porque foi o único que venceu a morte. Louvado seja Deus. Por essa razão temos fé de ressuscitar e morar com ele para sempre, como disse Paulo. Se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Se ele não ressuscitou, a nossa pregação é vã. Mas sabemos que ele ressuscitou e habita dentro de nós, o qual fala com você agora. A palavra não é minha, ela flui. Ele disse uma vez: fluirão dentro de vós as minhas palavras, rios de água viva, né? A água é a palavra. Louvado seja Deus. Jesus é a água, Jesus é a própria palavra. Ele é a água e é a palavra de Deus. Por essa razão ele enviou um sacrifício para morrer em nosso favor. O leão da tribo de Judá é o cordeiro que foi morto, que é Jesus, né? Exatamente o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse pecado que nos destrói foi arrasado de nossas vidas. Não tem mais domínio sobre nós, graças ao Senhor Jesus. Procure Jesus, meu amigo. Procure Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Procure Jesus em sua vida. Aleluia. Procure Jesus enquanto há tempo. Entrega o seu caminho a Ele e Ele tudo fará. Que Deus te abençoe. Veja aí essa curiosidade bíblica. Que Deus te abençoe e te dê a paz. E nos dê uma próxima oportunidade, se Deus, o Criador, nos permitir. Amém. Fique em paz.